O sistema do transporte coletivo urbano em Bauru, com 106 mil passageiros dia, uma média de 2,5 milhões de passageiros por mês, percorre horizontes de 238 ônibus em 69 linhas. A modelagem e o estudo do sistema apontou uma série de modificações para fazer, evidentemente, melhorias para que o usuário possa utilizar melhor esse transporte em condições mais adequadas e talvez menor tempo de espera no ponto. Para discutir essas alterações e o que os mapas da modelagem apontaram junto à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, a Indurb de Bauru, está conosco no estúdio da TV Câmara o gerente de transporte coletivo dessa área, João Felipe Lança. João, obrigado pelo seu retorno aqui. A gente falava outro dia sobre questão de tecnologias. Agora Exatamente. Nós estamos usando mapas, que é uma parte de tecnologia também, no mapeamento disso. 69 linhas existem hoje, você já apontava para a gente aqui fora, que teriam 72 linhas. Primeiro, por que aumenta, para a gente entender os outros números depois? Isso, vamos lá. Hoje a gente tem 69 linhas, mas grande parte delas hoje é a linha que a gente fala que é diametral. Diametral, o que ela faz? Ela sai de um bairro, ela passa no centro e ela vai até outro bairro. E muitas dessas linhas hoje elas já estão defasadas, né? São linhas que já têm aí quase 20 anos. Tem percursos mais longos. Muito longos. E o que acontece? Às vezes de manhã o pessoal sai de um bairro, o ônibus chega no centro e esvazia aquele ônibus, porque é o destino delas, ou elas vão integrar com outro ônibus. E depois do centro para outro bairro não existe demanda. Aí é aquela impressão que a pessoa tem, ela fala, pô, eu estou vendo tanto ônibus cheio e tanto ônibus vazio. Tem ônibus rodando vazio e tem ônibus rodando cheio. Então, quando a gente passa a racionalizar mais essa linha, a gente propõe tirar essa diametralização dela, fazer ela virar uma linha radial. Radial, a gente pensa sempre no raio da bicicleta, né? O que ela faz? Sai de uma ponta e vai para o centro. Quando a gente faz essa radialização, a gente quebrou uma linha diametral em duas. Lógico, por esse raciocínio, a gente passaria a ter o dobro de linhas, se fizéssemos isso em todas as linhas. Mas a proposta não é essa. A proposta é a gente diminuir aquelas linhas que hoje não tem demanda nos dois tramos dela. São linhas desequilibradas. Isso significa que você poderia, na conta que você mesmo já propôs, para as pessoas imaginarem, que de 69 linhas vão ter mais de 130. Só que a outra metade da parte desse sistema, de um lado ou do outro, a demanda não se justifica. Exatamente. A gente tem, às vezes, demandas... Só um exemplo, que a gente tem, às vezes, uma demanda muito grande saindo da área central e indo para a Zona Sul, pela manhã. Mas a demanda da Zona Sul para a área central, pela manhã, é mínima. Então, esses carros que hoje vão até a Zona Sul e voltam vazios, a gente pode estar utilizando eles em outras linhas que estão precisando de reforço, né? Por isso que existe esse jogo de algumas linhas permanecerem diametrais, que são as linhas que têm esse perfil, e outras linhas a gente otimizar, fazer ela radial. Então ela sai do bairro, vai no centro, volta no bairro, volta no centro, vai no bairro, volta no centro. Então aquela pessoa que tinha um ônibus a cada 40 minutos, ela vai passar a ter a impressão de que... A impressão não, né? Ela vai passar a ter um ônibus a cada 20 minutos, com a impressão de que aumentou o número de ônibus, mas não se aumentou o número de ônibus. Entendi. A gente otimizou aquela viagem. Muito rápido do percurso, você pegar uma folha de papel de uma ponta a outra, ao invés de ele atravessar toda a ponta do papel, de um lado ao outro, ele vai até o meio e volta. Isso, exatamente. Rodando percursos mais curtos, você vai ter... Viagens mais rápidas, e a pessoa tem aquela impressão de que tem mais ônibus rodando, e na verdade é aquele ônibus que começou a ser mais rápido. O que são essas 6 linhas estruturais que ficariam na proposta? Foi verificado também que nem todas as linhas acontecem isso. Nem todas as linhas ela vai até o centro e morre. Algumas linhas elas têm destinos específicos de interesse das pessoas nas duas pontas. Então, um exemplo de uma linha muito forte que a gente tem hoje é a que sai do Edson Francisco e vai até o Otávio Haase. Aparentemente, você pensa, não, mas ela é uma linha que vai do Haase para o Edson Francisco, liga dois bairros. O cara vai fazer do Otávio Haase até o Francisco? Ela liga 2 bairros, só que ela passa em Distrito Industrial, ela passa em Rodrigues Alves, que é ponto de integração. Então, é uma linha que ela tem demanda nas duas pontas. O carro ele tanto está cheio de um lado quanto ele está cheio do outro. Então, essa é uma linha que a gente tem que manter. Tem pessoas no meio dessa linha, para usar como exemplo, que pega só do centro até o distrito, por exemplo. Exatamente. Pega um pedaço dela. Exatamente. Seria uma radial aí. Seria uma radial, mas dentro também... da outra. Mas a grande maioria das pessoas ainda usa ela de ponta a ponta. Então é uma linha que ela tem que ser mantida como estrutural. E essas linhas estruturais, o que acontece? Elas são linhas de alta frequência. A ideia é que a gente tenha um carro pelo menos a cada 15 minutos nessas linhas. Hoje a gente tem às vezes uma impressão de que um ônibus a cada 40 minutos, um ônibus a cada 1 hora.
Só que porque a pessoa tem uma linha específica que ela usa, que ela prefere caminhar pouco, para descer num ponto que ela vai caminhar pouco também. Essas linhas estruturais, a ideia é que a pessoa que queira um atendimento mais rápido, ela possa caminhar até uma avenida, onde vai ter uma avenida estrutural, uma linha estrutural, e acessar esse ônibus rapidamente. Então, aí tem uma questão importantíssima no meio. Você reestruturar esse sistema, que é a capacidade de informação do usuário em relação às linhas disponíveis no seu entorno. Eu lembro que tinha um referencial da última modelagem, que é de 2001, que se falava de tentar, acho que a regra é 400 metros, tentar fazer com que as pessoas de casa até o ponto andassem em torno de 300 metros. Essa referência, primeiro, continua mesmo? Sim, essa referência ela continua. As pessoas não vão ter mais, até lei, né, as pessoas não têm que caminhar mais do que 400 metros até um ponto de ônibus. Só que muitas vezes as pessoas elas caminham de menos para acessar um serviço que às vezes é de baixa demanda. Às vezes a pessoa ela não tem o conhecimento que se ela caminhar 200 metros a mais, ela vai estar acessando uma linha que tem um carro a cada 15 minutos. Por isso é que eu falei da informação. Elas não conhecem todas as possibilidades no seu entorno. Exatamente. Aí entra as outras ferramentas que a gente estava conversando. Ferramentas de aqui. Tecnologia, e até a ferramenta, essa percepção da linha estrutural, que são as 6 principais linhas do sistema, a pessoa assimila muito fácil, né? Você tem 6 linhas principais que você vai para qualquer ponto da cidade. Pontos assim, pontos foco, né? Hospital, área central, Unesp, distrito industrial. Então essa linha a pessoa assimila muito rápido. Às vezes ela quer se dirigir a Rodrigues Alves, ela está próximo das Nações Unidas, ela não sabe se ela vai pelo shopping, se ela vai pela Nações, pela Antônio Alves. Ela sabe que na Nações vai ter uma linha estrutural, um carro a cada 15 minutos. Entendi. Apesar de mudar o perfil na modelagem das linhas então diametrais para as radiais, quer dizer, com percursos mais curtos, no sentido de atravessar toda a cidade, o número de ônibus permanece o mesmo em operação com frota reserva, 238 veículos? Sim, a proposta é que se permaneça o mesmo número, né? Um aumento hoje no número de ônibus, ele representa um aumento de custo, né? Como todo o sistema é bancado via tarifa, um aumento no número de ônibus representa um aumento no custeio da tarifa. Como percursos maiores, com menor número de passageiros. Exatamente. Então a gente tem que sempre pensar pela lógica da otimização. A gente tem uma frota que o raciocínio primeiro nosso é falar o quê? Está lotado, vamos colocar mais ônibus rodando. Mas essa não é a lógica correta, porque mais ônibus representam mais custos. Então o que a gente tem que fazer é otimizar isso daí. Olhando o mapa da modelagem, da distribuição das linhas e os seus itinerários e comparando com centros urbanizados de cidades de porte médio igual a nossa, nós temos para condição de número de linhas, número de veículos e distâncias percorridas, 2,5 milhões de passageiros, um número parecido com outras cidades ou não? É um número parecido. Hoje no Brasil é um número bem parecido, até a frota das cidades hoje é bem parecida, né? A frota de veículos particulares e até do transporte coletivo. E isso é reflexo de uma política a nível nacional, né, que a gente tem vivenciando aí, do aumento dos veículos particulares, Sim. Um decréscimo dos passageiros transportados pelo transporte coletivo. Isso aí é reflexo de uma política nacional. E aqui a gente ainda não enfrenta uma característica, por exemplo, do grande centro, da grande São Paulo, de intervenções de outros tipos de linhas, né? Inclusive clandestinas. Exatamente. Pelo porte da cidade, o poder público ele ainda consegue manter um controle muito bom em cima disso, né? A Rodrigues Alves continua sendo um grande corredor de integração? Rodrigues Alves ela sempre foi e sempre será um grande corredor de integração. Isso é cultural, já vem de uma história que é praticamente impossível que se tire a integração da Rodrigues. Primeiro, pelo grande polo, que é a Zona Central. Muitas pessoas acessam a Zona Central para ir no comércio, para ir num banco, para acessar algum serviço público. Então, é impossível falar que as pessoas não vão se dirigir a ela e não vão integrar nela. Mas a proposta nossa, dessa da remodelagem, é que se criem outras áreas de integração também, além da Rodrigues Alves. Rodrigues Alves ela funcionou muito bem num tempo em que todo mundo ia para a Central. Hoje a gente já tem assim, um espraiamento da cidade, a gente já tem grandes lojas saindo em áreas mais afastadas, grandes indústrias, condomínios. Então a gente fazer com que todo mundo integre na área central, às vezes para a pessoa dificulta. Às vezes ela está a 2, 3 quilômetros do lugar que ela vai, só que ela tem que fazer uma volta, passar no Rodrigues Alves
para se dirigir até a outra ponta. Quais seriam essas outras alternativas? A nossa proposta é criar a área de integração no terminal rodoviário, na Praça do Líbano, na Praça Machado de Melo e na Praça do Jardim Estoril. Na Praça Machado de Melo, que é aqui próximo da Câmara, na ponta com a frente da estação, e a Praça do Líbano, ali quase no cruzamento com as Nações Unidas, fica mais fácil de visualizar na cabeça das pessoas do ponto de vista de ir e vir. O terminal rodoviário, só para entender, ele também tem um grande fluxo de demanda com ligações de bairros? Tem, né? Porque hoje toda a região do Meridota, toda aquela região que acessa via Nuno de Assis, ela acaba passando pelo terminal rodoviário. Se a pessoa vem do Meridota, ela quer se dirigir à região da Pinheiro Machado, a região do próprio aeroporto, hoje ela tem que se dirigir até a Rodrigues Alves. E é um caminho desnecessário. Aliás, se alguém quiser conhecer um pouco esse sistema de mobilidade urbana na cidade, dos seus fluxos, sair no final da tarde, ficar na Nuno de Assis em direção a Santa Luzia ali, vai ter uma dimensão uma experiência. De muita gente atravessando de bicicleta, a pé. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria de rua sobre isso. É gigantesco no final da tarde o número de gente que tenta passar por esse lado. E hoje a gente desloca todo mundo para um ponto só, né? O que já não é mais interesse de todas as pessoas. Não seria inteligente também, colocar fazer com que todo mundo vá para um ponto para integrar, para ir para lugares diversos. Então é melhor a gente criar pontos que você consiga interceptar antes essa integração. Né? Agora, hoje, para quem tem percepção também no dia a dia, mesmo do carro, o individual em detrimento ao coletivo, é verdade, você tem uma sensação de que os ônibus atravessam longos percursos da Rodrigues Alves, várias quadras. Isso é possível ou é o caso de também dinamizar um pouco? Sim, hoje até as linhas que elas fazem a ligação norte-sul da cidade, elas acabam cruzando a Rodrigues Alves por essa questão aí cultural das integrações acontecerem lá. Com a criação desses pontos de integração, um pouco mais afastados da Rodrigues, algumas linhas não vão mais cruzar a Rodrigues de fora a fora. Entrar na quadra 2, sair na quadra 13, por exemplo. Ela vai simplesmente cruzar. Por exemplo, entre Antônio Alves e Rodrigues Alves, uma linha norte-sul, ela não precisa rodar toda a Rodrigues, voltar para subir uma Antônio Alves. Então ela vai passar reto, a pessoa desce na Antônio, caminha até o ponto mais próximo e pega uma linha leste-oeste. Vai cortar, Rodrigues. Ela corta. Tá. Isso funciona para a pessoa que está pensando em casa. Bom, se eu não vou pegar uma linha A e ir até a linha B com um único ônibus e atravessar todo o centro da cidade e outra região, eu vou ter que pegar mais de um ônibus. Aí tem que mudar o sistema de integração. Exatamente. Hoje existe o degrau tarifário, né? Existe o 70 centavos que é cobrado via... A pessoa pegou o primeiro, ela paga o 263, ela pegou o segundo ônibus, ela paga mais 70 centavos. A proposta da remodelagem é extinguir esses 70 centavos, criar uma tarifa única. Isso do ponto de vista do acesso ao transporte é excelente, porque a pessoa, ela desceu numa área central, às vezes a pessoa, ela fala, e agora, pego o segundo, não pego? Será que eu não vou ficar aqui esperando uma linha que me deixa na porta de onde eu quero ficar? Eu vivo um caso desse. Se eu quiser acessar uma linha do meu trabalho para minha casa, eu pego uma linha só. Só que ela vai passar de 40 em 40 minutos. Se eu me propor a pegar duas linhas, eu consigo pegar qualquer ônibus que passa em frente ao meu trabalho, que ele vai me deixar na Rodrigues Alves, e eu posso pegar qualquer ônibus que sobe Antônio Alves, que vai me deixar em frente à minha casa. Então, o meu acesso ao transporte ele é muito facilitado. Entendi. Se eu me propor a pagar essa tarifa. Para estimular a integração. Quando você tira esse plus, a pessoa ela se sente muito mais confortável para pegar um ônibus, descer no centro, pegar qualquer outro ônibus que vai passar próximo da casa dela. Você dinamiza mais o sistema, né? Aí você tem uma outra questão aqui. Primeiro, a característica das pessoas mudarem culturalmente a ideia de descer e pegar um outro ônibus, garantindo a ela, é lógico, ela vai pensar, mas se eu tiver menos tempo de espera no ponto, quer dizer, se esses ônibus passarem mais vezes ou com mais opções, que é o caso, eu acho que talvez seja lógica, né? Mais opções para ir de um ponto ao outro, mesmo pegando mais de um ônibus, para mim pode ser vantagem, pelo preço e pelo tempo de espera. Exatamente. Aí você pode incentivar o bilhete único. Sim, aí a gente cria o bilhete único. A pessoa paga uma tarifa só, ela pode acessar 2 ônibus. Isso tem uma relação também com o concessionário em si, porque pode gerar, seria uma questão interessante do ponto de vista de segurança, menor dependência do motorista para fazer aquele ponto de espera e tempo para trocar, fazer troco ou receber dinheiro. Exatamente, né? Hoje até já existe essa política de incentivo ao uso do bilhete eletrônico, né? Mas com o bilhete único você passa a incentivar ainda mais, né? Hoje algumas pessoas elas ainda usam dinheiro porque elas tomam uma linha só. Elas usam uma linha só para ir para o trabalho e uma linha só para voltar.
Quando a gente passa a criar esse sistema que a pessoa tem acesso a muito mais linhas, ela pode, por exemplo, descer na área central, acessar um banco, acessar um comércio e voltar a pegar um outro ônibus para a casa dela com uma tarifa só, ela vai pensar 2 vezes antes de tentar pagar isso no dinheiro. Lógico. Então ela falou, com um bilhete único eu pago uma tarifa só. Apesar de eu reduzir o número, reduzir os percursos para essas questões do ponto de vista mais de linhas radiais, você usou muito bem o raciocínio o aro da bicicleta, né, saindo de uma ponta até o centro, as distâncias percorridas e a área coberta continua parecida ou não? Sim, hoje tem uma rodagem aproximada de 1,5 milhão de quilômetros, com a proposta vai passar a 1,6 milhão. É uma diferença mínima. Muito pequena. Muito pequena. Para mudar isso no sistema. Alguns ônibus vão andar mais. Sim, alguns ônibus vão andar mais. Só que outros no mesmo percurso. Sim, só que outros vão andar muito menos, que hoje são linhas que não tem demanda. Entendi. Bauru já tem, por força do conhecido gargalo de questões de rodovia, por exemplo, áreas que estão mais distantes do centro urbanizado, comparando com a modelagem de 2001, que modificaram muito essa sistemática para a área de cobertura, mas eu digo para tentativa de chegar a ônibus em lugares antes não alcançados? Uhum. Hoje a gente enfrenta um problema, não só Bauru, diversas cidades no Brasil enfrentam isso, que a cidade ela tem crescido cada vez mais nas bordas, né? A gente vê aquele crescimento extensivo. Sim. A gente vê condomínios saindo em áreas de rodovia, grandes empresas em áreas de rodovia, um pouco distantes da área central. E para o transporte coletivo, isso aí dificulta muito a chegada dele até esses lugares. O ônibus, ele não... rodovia, ele tem uma dificuldade de rodagem, ele oferece um risco maior ao passageiro. E aquele ônibus que ele já sai de uma ponta da cidade, ele rodar toda a cidade, entrar numa rodovia para levar as pessoas para esses lugares, aí ele está muito mais, como que eu posso usar? Muito mais... O trânsito pode influenciar muito mais a viagem dele. Sim. Né? Qualquer acidente pode atrasar a viagem, ele acaba prejudicando muita gente numa linha toda, por conta de uma pontinha lá que ele pode enfrentar problemas. A ideia das rodovias cortando as cidades, nós temos esse problema, algumas outras cidades enfrentam a mesma situação, acaba criando ciclos segregam mesmo passageiros. Né? Você acaba criando, às vezes a gente tem casos aqui de você ter a empresa a 300 metros depois da rodovia, só que para o ônibus chegar lá ele tem que andar 5 quilômetros, porque ele tem que andar toda a rodovia, fazer um retorno, passar num viaduto, para às vezes deixar 2, 3 pessoas numa empresa. Então isso tudo, para as outras pessoas que estão naquela linha, prejudica demais. Né? Não é que você não quer atender aquelas 3 pessoas, você deve atender, mas você prejudica uma série de outros lugares por conta desses 3 atendimentos. São muito pontuais, né? João, olhando os mapas da questão dos movimentos de itinerários e de fluxos de demanda, comparando também com a modelagem, a realidade atual, em um pouco mais de 10 anos, tem algum centro de demanda que se concentrou muito mais? Foi observado um crescimento muito grande da região centro-sul da cidade. Né? Por causa dos condomínios de novo? Condomínios, comércios, né? Supermercados, lojas, que hoje estão se deslocando muito para essa área da Zona Sul. Nossa Senhora de Fátima, os condomínios, na sequência a gente tem condomínios em construção ainda. Foi montado um gráfico que ele mostra a cidade toda e quais são as zonas que produzem passageiros e as zonas que atraem passageiros. Há um tempo atrás, se você observasse um gráfico desse de uma cidade, ele ia mostrar o quê? Todos os bairros produzindo pessoas, produzindo passageiros, e a zona central atraindo passageiros. As pessoas saíam do bairro e iam trabalhar no centro. Hoje você começa a ter esses cruzamentos. Você vê um bairro produzindo muito passageiro e uma pontinha lá atraindo passageiro. Aí você vai descobrir que aquela pontinha lá é uma empresa que tem 5 mil funcionários. Entendi. E hoje isso tem se concentrado nessa zona sul aí, atraindo muito passageiro para lá. Alguns pontos esparsos, distrito industrial, grandes empresas, hospitais, universidades, que também estão, a gente fala que são polinúcleos, né? Uma cidade polinucleada, são vários núcleozinhos que você tem que atingir. Tem que levar em conta todos esses fenômenos. Se eu não perguntar, as pessoas que estão ouvindo, principalmente quem usa no transporte coletivo, vão me cobrar depois, e com razão. Nos finais de semana, há uma reclamação bastante antiga de questão de cobertura e tempo de espera. De um determinado ponto do transporte coletivo urbano da cidade,
quem é usuário sabe, foi reduzido muito o número de carros. Isso. A gente tem, para se ter uma ideia, nos dias de semana, aproximadamente 3.700 a 3.800 viagens realizadas. No domingo se cai para 2.200. Se você olhar, você fala assim, até não é tanto assim, não chega a cair nem 50%. Mas o que acontece? Um carro que você tira de operação, uma linha que era de, digamos, de 40 em 40 minutos, de 20 em 20 minutos, passa a ser de 40 em 40. E a pessoa, muitas vezes, no final de semana, ela não usa a linha que ela usa no dia de semana. No dia de semana, ela sabe exatamente a hora que o ônibus vai passar ali naquele ponto, quem é o motorista, onde é que ele vai descer. No final de semana, a pessoa não quer ir para o trabalho, né? A pessoa quer ir no Vitória Regia, ela quer ir no shopping, ela quer ir para outro lugar. Então, ela acaba utilizando uma linha que ela não tem conhecimento. Se aquela linha era para ser de 20 em 20 na semana e passou a ser de 40 em 40, se ela sentou ali 10 minutos antes dele passar, ou depois que ele passou, né, ela vai ficar meia hora no ponto. Então, existe um conflito aí de vários probleminhas. É a falta de informação, às vezes, é essa diminuição que leva a um intervalo muito grande entre os ônibus. As linhas não têm, as pessoas não querem para o mesmo destino que elas vão no dia de semana. Então, a gente, por exemplo, linha indo para o Distrito Industrial no dia de domingo, não é tão importante assim quanto uma linha que vai para o zoológico, por exemplo. A pessoa quer acessar o lazer. Perfeito. O que foi construído? Foi construída toda uma rede nova, linhas totalmente diferenciadas somente para o final de semana. A ideia é que essas linhas elas andem em ruas principais, que elas não façam mais aquele serpenteamento por dentro de bairro, igual a gente faz hoje. Então a pessoa vai ter que caminhar um pouquinho mais para poder acessar o ponto, não mais do que 400 metros, para acessar um ponto, só que ela vai ter um ônibus a cada 20 minutos, com a possibilidade da integração sem o plus tarifário também. Então, a questão da regra da integração permanece a mesma, só as características das linhas de finais de semana mudam. Um outro exemplo interessante é que assim, às vezes a pessoa ela demora muito tempo para pegar um ônibus na origem dela, ela saiu na porta da casa dela, está esperando o ônibus, demorou meia hora para passar, passou, ela embarcou. Aí ela tem que fazer a integração, aquela linha que ela está não vai para onde ela quer ir, ela tem que integrar no centro. Ela desceu no centro, aquele ônibus que vai levar ela no lugar que ela quer, demora mais meia hora. É uma hora só de integração, só esperando em ponto, né? Então, aí ele não vai ficar bravo. A pessoa, com certeza, com razão, ela não vai gostar disso. Então a proposta é que ela caminhe um pouquinho mais, mas que acesse um ônibus a cada 20 minutos. Entendi. Vocês pensaram em alguma questão no tempo de associar isso a algum tipo de tecnologia para ajudar nesses mecanismos todos do dia a dia? A gente já fez uma entrevista específica sobre o aplicativo, por exemplo. Isso, hoje a gente já tem o Movit funcionando, né? Ele ainda não dá em tempo real o ônibus, mas a pessoa já pode ter noção das linhas e dos pontos que ela tem próxima. Em breve deve estar sendo lançado o sistema de GPS, que a pessoa vai conseguir via internet ver o ônibus ali na tela se mexendo. Então ele vai avisar o ônibus, vai passar nesse ponto em 5 minutos, em 10 minutos. Isso aí, informação é essencial para a pessoa que usa. Isso ajuda, faz uma diferença gigantesca. A gente vê matérias em outros lugares do mundo, né? O cara sabe. Ele sabe exatamente a hora que o ônibus vai passar. Se ele está dentro do então, do horário. Você está ali no ponto, você vê que ele vai passar daqui a 20 minutos, você vai no comércio, você vai numa banca de revista, você vai fazer outra coisa até ele passar. Né? Ou não sai correndo doido. Para correr atrás dele, fazer ele parar onde ele não deve. Tá. Nessas relações do dia a dia, a gente não está falando sobre modificações, é a modelagem, é um estudo. Agora, qual é a conexão ou o time, a programação de vocês da Endurbe em relação à aplicação disso? Tem que esperar alguma coisa? Tem licitação em andamento? Na realidade, todo estudo de rede, toda proposta de rede muito complexa, né, que a gente vai mudar muitas linhas, nunca as pessoas falam para que você faça isso, os consultores e quem tem experiência no assunto, para que você faça isso do dia para a noite. Tá. Primeiro que operacionalmente a palavra certa é uma loucura. Tá. Ninguém consegue operacionalizar isso tudo, você mudar todas as escalas de motorista do dia para a noite. E para a população, que não tem a mínima noção ainda do que está acontecendo lá dentro de garagem, dentro de escritório, para a população a impressão que fica é que é uma bagunça muito maior ainda, porque a pessoa não está acostumada com aquela linha, ela não está acostumada com os horários, uma viagem pode vir a falhar, então aquele horário que ela estava se programando não foi cumprido. Então, para a pessoa fica uma impressão de que o sistema piorou. Tá. Ela fala, para mim estava bom do jeito que estava. Vocês mudaram, o ônibus não apareceu, aí pode ser eu cheguei atrasado. Está fazendo a modelagem exatamente para, lógico, trazer melhorias em tempo de espera. A impressão para algumas pessoas pode vir a
a prejudicar todo o sistema. Então a proposta nossa é que isso seja feito aos poucos. Então, vocês vão implementando mudanças dentro? Estamos implementando aos poucos, até porque algumas mudanças elas carecem de infraestrutura. A gente vai ter que construir esses pontos de integração, fazer abrigos diferenciados, uma infraestrutura diferenciada. Então isso tudo vai decorrer aí de um tempo de implantação. A partir de quando? Vocês acham a partir do meio do ano já vão ser feitas, a gente já tem feito desde janeiro modificações de menor porte, alguns acertos em linhas que estão servindo de experiência para a implantação real. A partir do meio do ano a ideia é já começar a implantar a linha de domingo, a rede de domingo. A partir do meio do ano também já iniciar com o projeto dos terminais de integração. Até a proposta da Endurb é fazer um concurso com estudantes de arquitetura, de engenharia, de design, para que eles tragam propostas de terminais para a gente. Legal. A partir do meio do ano começar a implantar faixas exclusivas também, alguns pontos diferenciados também, para dar mais agilidade para o transporte. E a partir do ano que vem já começar a implantar essa rede de fato. Fazer o corte de linhas, implantar essas linhas estruturais. Isso que no demanda no tempo, estou falando de 72 linhas, das quais 6 estruturais, até o final do ano. As modificações ou pode se estender As modificações de menor porte até o final do ano. É o prazo até o final do ano. As de grande porte deve iniciar no ano que vem. No ano que vem. As de grande porte. Legal. João, muito obrigado. A gente vive explorando você para vir conversar conosco aqui, que são questões que mexem com a vida de muita gente no dia a dia. E através da informação e da discussão vão gerando não só transferência de dados, né, mas fazendo o papel que é nosso de tentar facilitar, no mínimo, a vida das pessoas em relação ao conteúdo dos serviços públicos. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar explicando esse projeto. É um projeto arrojado, que precisa ser feito. Todo mundo sabe hoje o colapso, a beira do colapso que a gente se encontra, não só Bauru. Todas as cidades do Brasil têm enfrentado esse problema, né? O transporte coletivo tem cada vez mais perdido qualidade. O automóvel tem dominado as ruas, as pessoas ainda tem muito aquilo que falam, o ônibus está atrapalhando o automóvel. Eu já acho que é o automóvel que está atrapalhando o ônibus, né? Agradecer novamente a oportunidade de poder falar, explicar esse projeto, e estamos à disposição na Endurb para quem quiser colaborar, quem tiver mais sugestões a fazer, né? Quiser conhecer a fundo o projeto todo ele já vai estar no site da Endurb. Estamos fazendo as últimas revisões para publicar, para todo mundo poder ler ele de cabo a rabo lá, conhecer tudo que tem no projeto. Muito obrigado. Fazer uma provocação positiva do ponto de vista urbano, da relação nossa com o meio urbanizado. Leia um livro de um urbanista chamado Jean Gell, Cidades para Pessoas, para você ver se a sua relação com a sua comunidade está de acordo com o conceito próprio que a gente usa para aquilo que a gente chama de ir e vir.